Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de janeiro. Ministra Rosa Weber nega pedidos de brasileiros que queriam voltar ao país sem apresentar teste negativo para a Covid-19. Para a vice-presidente da Corte, em análise preliminar do caso, a portaria que prevê a exigência não apresenta qualquer inconstitucionalidade e tem como base recomendações técnicas da Anvisa. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Vice-presidente do STF nega novos pedidos de votação remota na eleição da Câmara. Ministério Público Eleitoral pede cassação de governador do Pará, Helder Barbalho, por uso de fake news. Série de reportagens do Superior Tribunal de Justiça vai mostrar como o Judiciário tem atuado para melhorar a situação do sistema carcerário brasileiro. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência da Corte, negou o pedido de brasileiros que queriam voltar ao país sem apresentar teste negativo para a Covid-19. A exigência é determinada por portaria interministerial. Brasileiros que estão no exterior e querem voltar para o Brasil nessa época de pandemia precisam comprovar que não estão infectados com o novo coronavírus antes de fazer o embarque nos aeroportos. A exigência foi determinada por portaria interministerial desde o dia 23 de dezembro de 2020 e segue recomendações técnicas da Anvisa para evitar a transmissão da doença. Alegando a ausência de razoabilidade da medida, um casal de brasileiros que está em Portugal entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que pudesse retornar ao Brasil sem fazer o exame. Eles argumentaram que não têm dinheiro para pagar o teste de Covid-19 e que a regra os equipara a estrangeiros. Ao julgar o caso, a ministra Rosa Weber disse que não reconhece habeas corpus como a via adequada para fazer o pedido e que o questionamento sobre a legitimidade da portaria interministerial deve ser formulado em ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade ou ainda arguição de descumprimento de preceito fundamental, processos que os dois brasileiros não têm legitimidade para ajuizar, de acordo com a Constituição Federal. Rosa Weber também explicou que, mesmo desconsiderando a via processual, a exigência do teste de Covid-19 busca conferir o necessário equilíbrio constitucional entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e o direito ao ingresso em território nacional, de outro. Em um trabalho conjunto, as defensorias públicas e os ministérios públicos do Trabalho Estadual e Federal enviaram uma recomendação à Secretaria de Saúde do Paraná para prevenir a falta de medicamentos e insumos no combate à Covid-19. A recomendação pede que o governo do Paraná se antecipe e adote medidas para garantir a distribuição contínua e gratuita dos medicamentos do chamado kit intubação, incluindo oxigênio. O documento reforça ainda o alerta sobre a segunda onda de Covid-19 no Brasil. Daí a importância do planejamento para evitar um novo colapso no sistema de saúde. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná mostra que o estado já ultrapassou 500 mil casos de coronavírus. Desse total, pelo menos 9 mil pessoas morreram vítimas da doença. Além disso, 83% dos leitos de UTIs do estado estão ocupados. No Amapá, o Ministério Público Federal abriu um procedimento administrativo para fiscalizar o cumprimento dos protocolos sanitários em universidades federais do estado para a retomada das aulas presenciais. O MPF pediu para que o Instituto e a Universidade Federal do Amapá apresentem um plano de ação para a retomada das aulas presenciais em 2021. O órgão considera indispensável que as instituições demonstrem estar aptas para o cumprimento dos protocolos sanitários e de segurança contra a Covid-19. Entre as medidas esperadas estão a aquisição de equipamentos como máscaras, termômetros, álcool em gel, contratação de pessoal para a limpeza e até mesmo melhorias nos ambientes escolares. É preciso que as instituições informem todas as reformas que foram feitas e as que ainda estiverem planejadas. Foi fixado um prazo de 10 dias para a resposta dos ofícios.
E a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal negou pedidos de deputados do PT para que a eleição da mesa diretora da Câmara fosse realizada de forma remota. A eleição está marcada para o dia 1º de fevereiro. No Supremo Tribunal Federal, os deputados Rui Falcão, professora Rosa Neide e Frei Anastácio, todos do Partido dos Trabalhadores, questionaram a determinação da mesa da Câmara dos Deputados para que a votação seja feita apenas presencialmente. Os parlamentares defenderam a realização do processo de forma remota, alegando a necessidade de preservar a saúde de deputados e funcionários da Câmara, principalmente os que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. A vice-presidente do STF negou os pedidos e reiterou os fundamentos da decisão tomada na semana passada, quando, ao rejeitar um pedido idêntico do PDT, não verificou a ameaça que justifica a intervenção do Judiciário em assunto interno da Câmara dos Deputados. Ao examinar os pedidos, a ministra Rosa Weber ressaltou que a votação presencial foi aprovada pela mesa diretora da Câmara a partir de um verdadeiro consenso a respeito da adoção de todas as medidas cabíveis, como o uso de máscaras, disponibilidade de álcool em gel e distância entre as urnas eletrônicas. A eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados está marcada para o dia 1º de fevereiro. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, e outros 6 procuradores da República pediram que o ministro Ricardo Lewandowski reconsidere a decisão do último domingo, que deu acesso integral ao ex-presidente Lula ao material apreendido pela Operação Spoofing. A investigação mira grupo que hackeou celulares de autoridades da operação, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro. Os procuradores argumentam que as mensagens não podem ser compartilhadas porque foram obtidas de forma ilegal e que não reconhecem o conteúdo do material. Afirmam ainda que o ex-presidente não é vítima dos hackers e que as informações que dizem respeito a Lula já constam em investigações e processos formais. Para eles, o eventual acesso ao material amplia a lesão à intimidade das vítimas e seus familiares e coloca em risco a sua vida, integridade e segurança. Caso Lewandowski não reconsidere a decisão, o grupo de procuradores pede que o caso seja encaminhado ao plenário do Supremo. No Pará, o Ministério Público Eleitoral encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral o pedido de cassação do governador do estado, Helder Barbalho, do MDB, e do vice-governador Lúcio Vale, do PL, por abuso de poder econômico e fake news na campanha eleitoral de 2018. No processo aberto no TSE, além da cassação, o Ministério Público Eleitoral pediu que o governador e o vice do Pará fiquem proibidos de serem eleitos por 8 anos e que essa pena seja estendida para os donos e diretores da Rede Brasil Amazônia de Comunicação, entre eles o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Isso porque, de acordo com o MP Eleitoral, a empresa foi usada para promover Helder Barbalho e divulgar notícias negativas sobre o candidato adversário. Em um dos casos, a chapa de Helder enviou à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal uma denúncia falsa de que o concorrente estava praticando crimes e usou isso de má fé para espalhar fake news no dia das eleições. Vale lembrar que a divulgação de qualquer propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia da votação é crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do governador do Pará, mas ainda não teve retorno. O PDT apresentou notícia-crime ao Supremo em que acusa o presidente da República, Jair Bolsonaro, de peculato e prevaricação. A denúncia do partido tem como base reportagem do portal Metrópolis, que aponta que o governo federal teria gasto 1 bilhão e 800 milhões de reais em despesas com supermercado em 2020. O PDT pede que a denúncia seja encaminhada à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe avaliar se existem elementos para abertura de inquérito sobre o caso. O relator da notícia-crime do Supremo é o ministro Marco Aurélio. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu manter prisão de homem que simulou a própria morte para conceder pensão à esposa. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de habeas corpus apresentado pelo réu e decidiu manter a prisão preventiva dele com base nas informações contidas no processo. O homem simulou a própria morte não apenas para que a esposa fosse beneficiada por uma pensão, mas também para se eximir da responsabilidade em uma ação judicial. Ele ainda foi flagrado com uma identificação falsa. Para tentar a liberdade, ele alegou que passou mais de 1 ano preso sem a finalização da instrução processual.
Segundo os magistrados, para considerar o excesso de prazo na prisão cautelar como injustificado, a demora deve ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, e não é o caso. O colegiado destacou que se trata de situação complexa, com 4 réus e uma grande dificuldade de confirmar a identidade do acusado, que usava 3 nomes falsos. E veja a seguir, STJ decide que dados de agenda telefônica em celular não têm proteção constitucional de sigilo. Voltamos já. A Constituição Federal é uma das maiores conquistas que nós atingimos como sociedade. É ela quem dita os deveres e resguarda os direitos de todos os nossos cidadãos, garantindo o equilíbrio necessário para o bem-estar coletivo e social. Além disso, a Constituição de 88 é uma das mais completas e avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Com autorização da primeira vara da Justiça Federal em Roraima, a Polícia Federal realizou uma operação para combater o desmatamento ilegal em uma área de quase 5.000 hectares de floresta amazônica. O inquérito policial instaurado em 2017 indica que um proprietário de madeireira teria sido responsável pelo desmatamento. Também foram identificadas diversas fraudes na documentação que regularizaria a retirada das árvores. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Rorainópolis. A perícia da Polícia Federal calculou a exploração de mais de 215 mil metros cúbicos de madeira, o suficiente para carregar mais de 7.000 caminhões. A Justiça Federal autorizou o bloqueio e sequestro de cerca de 80 milhões de reais em bens e valores do suspeito. Ainda na pauta ambiental, a Justiça Federal em Mato Grosso tornou indisponíveis os bens do dono de uma fazenda responsável por desmatar ilegalmente 1.270 hectares da Amazônia Legal. O pedido do bloqueio de quase 29 milhões de reais foi feito pela Advocacia Geral da União por meio da Força Tarefa da Amazônia. O réu da ação foi autuado pelo IBAMA por degradar uma área de vegetação nativa que fica na cidade de Juara, no Mato Grosso. Após a constatação das irregularidades, o infrator assinou um termo de compromisso para compensar o dano. Mas as promessas dele perante os órgãos ambientais não foram cumpridas. Com isso, o processo de licenciamento ambiental foi arquivado. O desmatamento ilegal foi verificado pelo IBAMA em vistoria realizada na área. E para comprovar a infração, foram juntadas nos autos judiciais fotos do local, além de imagens de satélite tiradas em 2020 e que comprovam que a área degradada continua sendo explorada. A AGU demonstrou também que o infrator impediu a regeneração natural da floresta, inclusive explorando a área sem a licença devida. Atendendo a pedido da AGU, a Justiça Federal do Mato Grosso decretou a indisponibilidade dos bens do réu no valor de R$ 28.900.000. Caso a decisão seja favorável à AGU também no mérito, os valores serão utilizados na recuperação da área e no pagamento de danos morais coletivos provocados ao povo brasileiro. Ao agir assim, o réu feriu o direito da população à manutenção de um meio ambiente saudável e à preservação da floresta amazônica. Por isso, essa decisão que determinou o bloqueio desses valores é fundamental para garantir o resultado útil ao fim do processo com a efetiva recuperação da área degradada. O comércio ilegal de compra e venda de animais silvestres é uma triste realidade. Em Minas Gerais, as apreensões nos últimos anos têm aumentado. A legislação em vigor classifica a prática como crime ambiental. O Brasil tem o maior patrimônio de biodiversidade do mundo. O país tem dimensões continentais e uma riqueza incalculável quando o assunto é a fauna e a flora. O poder público e a sociedade têm a obrigação e o dever de zelar e cuidar desse ecossistema, mas na prática não é bem assim. Atualmente, mais de 1.100 animais no Brasil podem desaparecer da natureza definitivamente. Eles estão na chamada lista de extinção administrada pelo Instituto Chico Mendes. Muitas vezes, essa situação tem como maior causador o próprio homem, que abate e captura para movimentar o comércio clandestino de animais silvestres. Em Minas Gerais, ações conjuntas contribuem para o combate a esse negócio criminoso. Nas estradas federais que cortam o estado de Minas, a Polícia Rodoviária Federal tem atuado para combater o tráfico de animais silvestres. Foram centenas de apreensões nos últimos anos. Em 2020, mais de 2.800 animais foram resgatados.
Esse número superou 2019 em quase 300%. Em 2020, as maiores apreensões aconteceram na BR-116, conhecida como Rio Bahia, em Leopoldina, em Caratinga, em Governador Valadares, ou seja, em Muriaé. Então, ou seja, esses traficantes mudaram a rota. E tivemos algumas apreensões também no Triângulo Mineiro. Os animais resgatados pelos agentes federais, que sobrevivem, são entregues à Polícia Militar Ambiental ou ao IBAMA, que possui em todo o país 23 centros de triagem. Os animais recebem todo o cuidado. Alguns retornam à natureza e outros são entregues a criadouros ou santuários cadastrados. Camila Araújo sempre sonhou em conviver com belas araras. Ela é estudante de veterinária. Diferente da prática de compra e venda ilegais de animais silvestres, ela procurou um criadouro autorizado pelo IBAMA. Essa foi a maneira correta para que ela pudesse realizar o sonho. O certo é você comprar um animal que realmente já seja legalizado pelo IBAMA, né? Pelos órgãos responsáveis. Então, a Tcharra, né, que é essa arara vermelha, e o Benjamin foram comprados já de forma legalizadas. E para saber se é legal, eles vêm uma anilha, que é um anelzinho com um código, onde você consegue linkar eles ao documento. A legislação brasileira tem regra própria para classificar o comércio ilegal de animais silvestres como crime. É a Lei 9.605 de 1998, que no artigo 29 determina que matar, perseguir, caçar, apanhar, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, está sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Embora acredite na necessidade do endurecimento da pena aos infratores da lei ambiental, o desembargador Rogério Medeiros defende outras medidas como educação ambiental. Nada melhor para não apenas punir, mas, sobretudo, prevenir esse tipo de crime do que uma mudança cultural. E isso não se faz com direito penal. Isso se faz com a conscientização, a educação na família, na escola, na mídia. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que dados de agenda telefônica em celular não têm proteção constitucional de sigilo. A quinta turma do STJ entendeu ser válida a prova produzida a partir da agenda telefônica de um investigado, cujo acesso ocorreu durante a abordagem policial e sem autorização judicial. Para os ministros, os dados da agenda do celular não estão sob proteção constitucional do sigilo telefônico ou de dados telemáticos. Com esse entendimento, a turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que absolveu 2 homens presos em flagrante por tráfico de drogas. Para a Corte Estadual, a prova obtida por policiais militares a partir da agenda telefônica do celular de uns acusados seria nula, já que o acesso aos dados ocorreu sem autorização judicial. De acordo com o processo, os policiais realizaram o flagrante da venda de drogas e localizaram na agenda telefônica de um dos envolvidos o número e o nome de indivíduos ligados ao tráfico. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, lembrou que a jurisprudência da Corte considera ilícitas as provas obtidas mediante devassa nos dados de aparelho celular sem prévia autorização judicial. No entanto, o ministro observou que, recentemente, a quinta turma estabeleceu distinção entre essas informações protegidas por sigilo constitucional e os dados constantes da agenda de contatos e do registro de chamadas. O relator citou ainda o artigo 5º da Constituição, que veda o acesso a dados decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho celular, sem a correspondente autorização judicial. Todavia, o ministro destacou que a agenda de contatos telefônicos não se inclui nessa proteção, por ter sido compilada pelo proprietário do celular, pois essas informações não são decorrentes de comunicação telefônica ou telemática. Superlotação, sistema de saúde precário, falta de condições sanitárias, falta de segurança. Esses são alguns dos problemas crônicos dos presídios brasileiros. A Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça preparou uma série de 3 reportagens para mostrar a situação do sistema carcerário e como o judiciário tem atuado frente a esses problemas. Na primeira reportagem que vamos exibir agora, você vai ver um raio-x das prisões e como as audiências de custódia são eficazes para amenizar o alto índice de encarceramento.
cena que representa a situação carcerária no país. O número insuficiente de vagas em presídios em comparação com a quantidade de presos é uma das principais questões enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro. São 710 mil pessoas presas em locais onde caberiam 423 mil. E em alguns estados a situação é mais crítica. Roraima, por exemplo, tem hoje o sistema mais superlotado do país. A taxa chega a mais de 300%. Números que, além de assustar, são motivos de tantos outros problemas dentro dos presídios. O Brasil prende muito e prende mal. Então, como enfrentar isso? É um problema que passa igualmente pelo aprimoramento do sistema de justiça. Passa igualmente pelo aprimoramento das instâncias de investigação. Saber que as pessoas que respondem a processos crimes, que sejam culpadas, serão efetivamente responsabilizadas. Mas passa também por uma maior racionalidade da maneira pela qual o sistema assim responde. É preciso enfrentar isso com reformas legislativas que sejam efetivas, não meramente simbólicas ou que criem uma aparência de solução do problema, mas também é preciso enfrentar isso com medidas de gestão mais inteligente e racional. O DEPEN dá direcionamento através de notas técnicas. Que dão para equipes técnicas locais. Essas notas técnicas de saúde, de educação, de trabalho, dão direcionamento para que os estados atuem de uma forma sistemática numa política nacional, isso através das orientações que o DEPEN faz, claro que com todas as observações dos estados da federação. A Lei de Execução Penal determina que os promotores visitem instituições prisionais com frequência para verificar a real situação de cada unidade, traçar estratégias de gestão para manter o bom funcionamento do local, fazer denúncias e acionar o judiciário quando necessário. Em um caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, os ministros reafirmaram o entendimento de que juízes de execuções penais são competentes para determinar a interdição de presídios. O colegiado da segunda turma considerou legal a determinação de um juiz para interditar parcialmente o presídio de São Lourenço, em Minas Gerais, por conta de superlotação, falta de condições sanitárias e de segurança para o funcionamento da unidade. De acordo com os ministros, a competência do juiz de execuções penais abrange sim essa possibilidade, para assegurar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como restaurar a segurança interna e externa do estabelecimento. Uma medida que busca amenizar o alto índice de encarceramento são as audiências de custódia. Só para se ter uma ideia do total de presos no país, 31% são provisórios, o que significa que 1 em cada 3 ainda não tem condenação definitiva. Toda pessoa detida, presa, retida de alguma maneira, tem direito a ser apresentada ao juiz sem demora para apreciação da legalidade de sua custódia e eventual apreciação da necessidade da manutenção dessa custódia. Porque a audiência de custódia ela implica uma reunião institucional que ao Estado brasileiro custa muito. Um juiz criminal, um promotor de justiça, um defensor técnico e o autuado apresentados numa situação, inclusive com a presença de agentes de custódia e de apresentação. É preciso qualificar essa audiência de custódia para que as providências ali tomadas guardem reflexos mais impactantes à maneira pela qual o sistema de justiça trata essas figuras de prisão. É preciso apostar nas alternativas penais. A alternativa penal ela não é o sinônimo de impunidade, ao contrário, ela é o sinônimo da responsabilização e de resposta efetiva por meio de possibilidades e alternativas que não observe o monólogo ou a univocidade da prisão, 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 prisão. O problema do sistema prisional brasileiro é um reflexo do problema do Brasil como um todo. É a desigualdade. Enfrentar esse problema é igualmente enfrentar um problema que diz com os desafios do nosso pacto federativo. Hoje, 27 de janeiro, é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data nos ajuda a perceber a importância dos direitos humanos. E o Judiciário brasileiro tem desenvolvido cada vez mais iniciativas para proteger essas garantias fundamentais. O ódio pregado pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial marcou duramente a história da humanidade. Mais de 6 milhões de pessoas foram vítimas do genocídio, a maior parte judeus. Há exatos 76 anos, os presos sobreviventes do campo de Auschwitz foram libertados pelos soviéticos.
Por isso, 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído pela ONU. Um massacre para jamais ser esquecido. O Holocausto foi uma das razões para a criação do Tribunal de Nuremberg, responsável por julgar os crimes cometidos pelos nazistas contra a humanidade naquele período. A atuação do tribunal acabou norteando a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que busca proteger os direitos e liberdades fundamentais do homem sem qualquer distinção. Uma luta que é também do judiciário brasileiro. Essa proteção não se realiza pura e simplesmente pelo ingresso destes direitos na Constituição, cumprindo ao judiciário fazer a adaptação da lei à realidade, dando concretude aos direitos humanos. Portanto, justiça e direitos humanos andam de mãos dadas. Uma das iniciativas para fortalecer o papel do judiciário na proteção dessas garantias é o Observatório de Direitos Humanos, criado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. O grupo, formado por membros do CNJ, especialistas e representantes da sociedade civil, acompanha a implementação dos princípios de direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, como a equidade de gênero e raça e medidas de combate à violência contra as mulheres. Está na hora do nosso quadro, o Pauta do Dia. Flávia Metzger já está presente. Boa noite, Flávia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje, William, nós vamos falar de um tema preocupante. Você se lembra da greve dos caminhoneiros em 2018? Horrível. Passamos um aperto. Exatamente, e a gente pode passar novamente por essa situação. Não brinca. E esse é um dos temas mais buscados da internet hoje. Tá bom, vou acompanhar então. Para você, uma boa noite. A gente se encontra amanhã. Até lá. A Constituição de 88 trouxe diversos direitos ligados à pessoa do investigado, do acusado, dentro do âmbito do processo penal, dentre os quais podemos citar principalmente a presunção de inocência tão debatida e privilegiada no âmbito dos tribunais brasileiros. O quadro Pauta do Dia está de volta e aqui a gente aborda o que foi mais buscado na internet de acordo com o Google Trends. E entre os temas em alta hoje apontados por essa ferramenta que mostra como um termo específico tem sido pesquisado, está a notícia da possibilidade de paralisação dos caminhoneiros. Vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você acompanha, no meio da tarde já eram mais de 50 mil pesquisas sobre o tema. Acho que ainda não saiu da memória dos brasileiros a greve de 2018, quando a paralisação dos caminhoneiros e os bloqueios realizados em estradas chegou a provocar a falta de alguns alimentos, medicamentos e de combustíveis. Você acompanha nessa outra tela aqui que o maior interesse pelo tema veio de Minas Gerais. Na sequência estão os estados da Bahia, São Paulo, Tocantins e Paraná. E sobre os desdobramentos aí de uma possível paralisação dos caminhoneiros, eu converso agora com o Marcelo Sibim, que é advogado trabalhista, e com o economista Eduardo Fleury, que também é advogado tributarista. Boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Marcelo, eu queria começar aí, a gente popularmente fala em greve, mas esse é o termo correto quando se trata da categoria de caminhoneiros? Boa noite, Flávio, boa noite, doutor Eduardo e a todos os telespectadores. É um tema que a gente fala, né? A gente usa essa nomenclatura greve, mas que se for analisar em si, o correto seria paralisação, né? A CLT, ela não tem um termo específico, né, dizendo o que seria um ou outro, mas o termo greve, quando a gente fala, é mais utilizado para funcionários seletistas, funcionários públicos de determinada categoria. Já quando a gente lida com a situação dos caminhoneiros, como a grande maioria deles é formada por autônomos, né, existem os seletistas, mas a grande maioria por autônomos, então o correto é sempre a gente utilizar a paralisação dos caminhoneiros, como iminentemente pode ocorrer por esses próximos dias. Mas popularmente pode, né? Pode, sem problema algum. Agora, doutor Fleury, o que a gente pode dizer aí das reivindicações que estão sendo feitas nessa atual possibilidade de paralisação? Olha, na verdade, as reivindicações ainda não estão tão colocadas na mesa, mas elas nos parecem muito semelhantes, digamos, àquilo que a gente vinha tendo na greve de 2018, né, ou na paralisação de 2018. Basicamente, eles querem uma tabela com preço mínimo de frete
e eles também querem o combustível mais barato, que é o que o governo parece oferecer isso, através de uma redução, uma possível redução do PIS e COFINS, que acabou não ocorrendo em 2018, embora tivesse um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, mas acabou sendo vetado pelo presidente naquela época. Então, basicamente, eles continuam querendo, tá certo? O principal ponto deles é uma tabela mínima de frete e uma redução também no preço do combustível. E os ganhos de uma possível negociação aí com o governo vão para onde, doutor Fleury? Ficam com os caminhoneiros mesmo ou vão para as grandes transportadoras, uma vez que, por conta aí dessa concorrência, muitas vezes é repassado para o valor do frete? Veja, aí tem uma coisa que a gente precisa entender, né? E é curioso que muitas vezes você vê a Confederação Nacional do Transporte e empresas que normalmente representam as empresas de transporte apoiando eventualmente esse tipo de movimento. Isso porque muitas vezes uma redução no preço, né, do combustível, por exemplo, ou uma redução no preço do pedágio, fator e outros custos da empresa acabam sendo repassados inicialmente, lógico, para os caminhoneiros ou até mesmo para as empresas de transporte, mas esse é um setor que tem uma concorrência razoável, né? Uma concorrência não é a concorrência perfeita, como diríamos na teoria econômica, mas é uma concorrência importante. Isso acaba levando que alguma redução de custo acaba sendo transferida, digamos assim, para as empresas contratantes, né? Então, por exemplo, uma indústria de alimentos, uma indústria automobilística que precisa transportar os seus bens de um lado para o outro, podem acabar tendo uma redução do valor do frete. Então, por incrível que pareça, talvez o tabelamento do frete, embora não ache correto do ponto de vista econômico, talvez poderia trazer um maior benefício do que a redução de custos, porque muitas vezes a redução de custos acaba sendo repassado para outros atores que não os caminhoneiros. A gente vai falar mais sobre essa política de mínima e de frete daqui a pouquinho. Antes, doutor Marcelo, todas as notícias que eu pesquisei falavam em 1º de fevereiro como uma data provável para o início dessa paralisação aí. O que a gente pode dizer desse atual cenário, da disposição dos caminhoneiros de realmente pararem? Na realidade, Flávia, essa é uma situação que realmente pode acontecer. Hoje cedo, pelas notícias até que nós acompanhamos, é como se o start tivesse acontecido aqui no estado de São Paulo. Tiveram diversos caminhões que ficaram em paralisação nas marginais, no início das rodovias. Então, isso já é um sinal de alerta para o governo, tanto estadual quanto federal, né, ficar um pouco aí preocupado com a situação, até porque o que ocorre? Eles, hoje em dia, devido à informatização, eles se comunicam muito rápido, né? Então tem grupos de WhatsApp, as lideranças dos caminhoneiros, eles se comunicam, falam, olha, a gente vai movimentar uma greve, comumente chamado, né, devido a XYZ, pedidos de direitos que eles querem modificar, né? Como bem o doutor Eduardo comentou, é algo que foi, entre aspas, prometido, mas que não foi efetivamente repassado. Então, aí nesse meio tempo nós tivemos a pandemia, né, que muita gente também ficou aí esperando algum resultado, como que o governo ia se posicionar, como a questão econômica ia se posicionar. Então, eu acredito que sim, efetivamente pode ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro essa paralisação, a qual, como todos nós sabemos, né, em 2008 foi terrível. Nós dependemos dos caminhoneiros, né? É uma categoria que efetivamente movimenta o país, ainda mais em uma hora como essa, quando nós estamos num cenário pandêmico. A logística e todos os setores de entrega estão em alta, então é momento de refletir acerca do pedido deles. Pois é, doutor Marcelo falou uma coisa importante aqui, doutor Fleury, o momento que a gente viveu em 2018, que a gente viu os bloqueios nas estradas, com isso houve um desabastecimento aí, muitas filas nos postos de combustíveis que a gente tentava abastecer muitas vezes e não conseguia. Com base na experiência passada, o que pode ser feito para evitar um novo caos, doutor Fleury? Olha, inicialmente eu queria fazer uma observação que é muito importante. Nós estamos num momento bem diferente do que nós estávamos em 2018. Certo? Um momento em que a economia estava bem melhor do que está hoje, obviamente em razão da pandemia, em que todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por dificuldade, muitas pessoas estão sem emprego,
Então, a visão da sociedade em relação a esse movimento ele pode ser diferente. É importante ter uma análise bem... os próprios caminhoneiros precisam analisar bem que tipo de movimento que eles vão fazer. Não que muitas vezes a reivindicação possa não ser justa, ela pode ser justa, mas a gente tem que saber que nesse momento o país está precisando da ajuda de muitas pessoas e tem muitas mais pessoas sofrendo, né? Sem emprego, sem ajuda do benefício mínimo que o governo estava pagando no ano passado. Esse ano ainda não veio, talvez se vier vai ser um valor bem menor. E, por exemplo, parte de uma ajuda que eventualmente pode ser dada aos caminhoneiros poderiam, de outra forma, ser encaminhada para, por exemplo, pessoas que estão sem emprego, né, e que precisam dessa ajuda, desse programa de benefício mínimo. Então, quer dizer, eu acho que eles precisam realmente pensar um pouquinho em como eles vão dirigir esse tipo de reivindicação. No entanto, eu digo, é uma atuação muito política, né? O governo tem muito, respondendo diretamente a sua pergunta, os governos em geral têm muito medo desse tipo, porque é um desgaste político muito grande, foi um desgaste político muito grande em 2018. Então eles devem mexer com muito tato e é difícil ter uma receita para como lidar com essa situação. Se fosse fácil, em 2018 a gente não tinha passado aí 10 dias com essa paralisação, né? Do ponto de vista econômico, o que uma greve como essa significa para o país, doutor Fleury? Nesse momento a gente estaria próximo de um caos, né? Eu vou dizer para vocês que se a greve prevalecer como ela, ou foi realizada, como ela chegou ao ponto máximo, como ela chegou em 2018, em que você fica sem combustível, em que você fica sem alimentação, enfim, tem uma porção de outros itens essenciais, no meio dessa pandemia, eu acho que nós entraríamos num caos, né, gigantesco, né? Então, quer dizer, eu acho que seria o pior cenário, uma paralisação total de uma perda de rendimento, possibilidade de consumo, pessoas necessitam. Hoje nós estamos precisando transportar oxigênio de um estado para outro, nós estamos transportar pessoas de um estado para outro. Você imagina a estrada sendo bloqueada, a vacina tem dificuldade de chegar nos locais. Enfim, nesse momento, um movimento como aquele seria um verdadeiro caos para o país. Não é bom nem a gente imaginar, né? Doutor Marcelo, o que a legislação diz sobre a paralisação da categoria como essa categoria dos caminhoneiros? Na realidade, Flávia, a legislação, existe a lei, né, 13.103 de 2015, a gente chama que é a lei dos caminhoneiros, né, comumente chamada. A questão é que ela veio para fazer, como que eu posso dizer, um regramento, né? Ela veio para regar a questão de jornada de trabalho, para regrar a questão de descanso, eventualmente delimitar um piso salarial, um piso para outros pontos, né, da relação de trabalho entre o caminhoneiro e a empresa em si, né? Eu acredito que essa lei ela veio mais para caminhoneiros que são seletistas, que têm os seus contratos com as empresas, né, em si. Para os autônomos ela não funciona muito bem, né? Aí a gente entra na questão do frete e tal. Eu acredito que falta um pouco de atuação, né, do legislador para com os caminhoneiros. Basicamente falando, se a gente for analisar um cenário, como bem colocou também o doutor Eduardo, sobre a questão, a ótica lá de 2018 agora, realmente é o caos. Agora, por que em 2018, com o que a gente viveu lá, o governo, seja o estadual ou federal, né, não veio tomando atitudes prévias? A chamada advocacia preventiva, como a gente fala hoje em dia, a gente verificar um problema e a legislação irá adequando ao tema, né, para que isso não se repita. Eu sei que não é fácil, né, mas nós já estamos em 2021, né, está na hora do legislador começar a enxergar que algumas situações não pode a gente deixar, vamos dizer assim, a deadline, né, a linha final. Vamos começar a trabalhar preventivamente nessas situações, né, dentre as inúmeras reivindicações dos caminhoneiros, a questão de tributos, como nós estávamos comentando, né? Então, por que isso não foi analisado de forma anterior? Né? Os direitos trabalhistas deles, né, que muitas vezes viajam por 72 horas e tem que fazer uns turnos de revezamento cansativos. Então, eu acredito que falta um olhar preventivo para que situações como eminentemente a gente pode viver não ocorram.
Pois é, uma das reclamações deles, das reivindicações, é que não houve aí um avanço legislativo no fato de estabelecer, de criar um piso mínimo de frete. O que a gente pode dizer? Como é que está essa situação, doutor Marcelo? Eu acredito que a questão do piso mínimo de frete, eu compartilho da ideia do doutor Eduardo, né, que nós estávamos falando da questão, talvez seria interessante, né, eles terem tido essa conversa, né, aquilo que a gente fala, o diálogo resolve muitos problemas, né, então poderíamos ter utilizado de todas as lideranças dos caminhoneiros, que são diversas aqui no país, mas nós temos algumas que são mais massificadas e que têm esse acesso, né, ao governo muito mais fácil, e ter buscado isso anteriormente, né? É que, vamos dizer assim, se nós formos analisar de um ano para trás, então vamos lá, março de 2019, quando começou a situação da pandemia, até agora, janeiro de 2021, que nós ainda estamos em situação de pandemia, então é complicado você movimentar alguma questão econômica, porque tem que haver uma movimentação, né, para beneficiar um ou outro, no cenário que a gente se encontra. Então, talvez, como eu disse, se previamente tivesse feito, talvez resolveria. Como não foi, né, acredito que agora é momento de buscar um equilíbrio, né? Não podemos ser 8 ou 80, é momento de diálogo, de não agir por impulso, né? Falo isso na questão dos caminhoneiros, de não tomar essa providência mais drástica, como seria a paralisação, e tentar, mediante o diálogo, solucionar o problema. Doutor Fleury, o senhor já falou um pouquinho aqui dessa questão do piso mínimo, mas só para a gente esclarecer bem, como é que ele funcionaria aí na prática? O senhor acha que funcionaria? Bom, a tabela mínima, eu pessoalmente, como economista, acho que é uma coisa que não deveria ser utilizada, embora porque ela acaba causando uma rigidez no mercado que muitas vezes pode prejudicar. A tabela mínima, ela funciona bem quando ela está muito próxima do preço de mercado mínimo. Então, ela funciona bem. Mas o que é difícil de fazer, se você tenta procurar na internet preço de frete, ele é muito difícil de você saber, porque depende da região que você está. O preço do diesel, ele é um em São Paulo, ele é outro no Acre, no Amazonas, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Então, para começar, você já tem essa dificuldade. O próprio preço da mão de obra mesmo, né, os salários nos diversos estados do Brasil são diferentes, né? Então, a própria remuneração do trabalho do caminhoneiro também varia. Então, construir essa tabela depende muito do tipo de frete de produto que você está carregando, depende do local do que você está falando, do tipo de produto que você, como disse para você, que você está carregando. Então, quer dizer, ela pode existir, já existe, no próprio projeto do ano de 2018, ela foi feita essa tabela com várias opções, digamos assim, mas assim, quando ela é tão estratificada como essa, acaba tendo dificuldade de ser cumprida. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria uma variante, se você fosse pensar economicamente para tentar proteger os caminhoneiros hoje, eu acho que a tabela de frete mínimo é mais efetiva do que a redução de preço, porque uma redução de preço de insumos como combustível tende a ser repassado para os consumidores do frete, que acabam sendo, principalmente, as grandes empresas. Então, isso acaba não dando um resultado tão bom. Dá um resultado bom de imediato, mas logo na sequência, isso acaba sendo repassado. Então, eu chamo a atenção que realmente a tabela de frete seria mais efetiva para eles, mas, repito, enquanto economista, acho que essa tabela de frete não vai funcionar muito bem. Pois é, e os caminhoneiros, eles reclamam muito dos custos. Como é que é feita essa composição aí? O que pesa mais no bolso aí do caminhoneiro, doutor Fleury? Olha, obviamente o próprio equipamento, o caminhão, né, já é um custo pesado, a custo de manutenção, como você fala, em pneus e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o custo que ele sente mais no dia a dia é o custo do combustível. E o custo do combustível, quando a gente faz a comparação, por exemplo, com 2018, julho de 2018, após a paralisação, a gente estava com mais ou menos um preço de R$ 3,40, certo? É uma média de mercado do Brasil. Hoje a gente está com alguma coisa entre 3,40, 3,45, 3,50, também depende da região do país, né? Então, quer dizer, em termos de preço, hoje nós estamos mais ou menos próximo do que a gente estava no ano de 2018, né? depois do movimento. Então, quer dizer, o preço não subiu tanto assim. Uma forma de tentar fazer isso, que está sendo buscada pelos caminhoneiros, é a redução do PIS/COFINS.
que hoje corresponde mais ou menos a 12% do preço. Eu falo 12% do preço porque o PIS e COFINS ele é cobrado não com base em percentual, mas na prática ele é cobrado com base num valor fixo por metro cúbico ou por litro de combustível. Então é o valor, X reais por litro. Então, nesse caso, se o preço é maior, o percentual é menor. Se o preço é menor, o preço do combustível é menor, obviamente o percentual do imposto acaba sendo maior. Então, por isso que hoje a gente fala que mais ou menos o PIS e COFINS é 12%. Só que esses 12% do PIS e COFINS, ele corresponde a uma arrecadação também mais ou menos, porque a Receita Federal não, mas mais ou menos 23 bilhões. Eu calculei isso pelo consumo de combustível, tá? 23 bilhões é muito dinheiro para o governo federal. O governo federal hoje está lutando para arranjar recursos para pagar, tá certo, o benefício emergencial. Então, que custaria algo em torno de 8 bilhões por mês, perdão. 8 bilhões por mês. Então, realmente, é uma conta complicada, né? Quer dizer, você vai eventualmente dar um benefício para o caminhoneiro, mas você vai faltar recursos para você dar benefício para uma grande parte da população. Então, quer dizer, tudo isso precisa ser muito bem pesado. Não que os caminhoneiros não tenham essa importância, são trabalhadores como qualquer outro trabalhador, mas e precisa de suporte. Mas a gente precisa pensar bem aquele que mais necessita neste momento, né? Vamos falar um pouquinho então do fator humano, doutor Marcelo, do trabalhador. O que se vê mais na categoria? São empregados de grandes transportadoras ou são os autônomos? Esse é a grande problemática né, do setor, Flávio. Por quê? Muitos caminhoneiros optam por trabalhar como seletistas no início. Eu já conheci vários assim. Então eles buscam uma certa segurança, né? Não vou depender de frete, então eu vou me candidatar a uma determinada vaga de X empresa de logística, por exemplo, ou uma grande empresa que tenha a própria frota. Quando ele entra lá, efetivamente, como a gente estava falando da lei dos caminhoneiros, né? A gente nunca pode dizer nunca, mas grande parte dos direitos não são cumpridas. Né? Então, o que você vê? Você vê a consequência disso é o quê? Ações trabalhistas abarrotando o judiciário em função disso, né? Em função desse não cumprimento. E aí, o que acontece? Uma empresa que não cumpre o que é efetivamente delimitado pela legislação, digo, na relação de trabalho, no emprego, desgasta o funcionário. Né? Então, vai desgastando esse caminhoneiro, o que automaticamente faz com que ele comece a trabalhar como autônomo. Então, ele vai para uma linha de fretes, ele já começa, ele pega essa rescisão dele, compra o caminhão dele e vai. Mas, da mesma forma, ambos os tipos de trabalhadores, sejam os seletistas ou os autônomos, sofrem com o labor efetivo que é ser caminhoneiro. Né? Não é fácil ser caminhoneiro, a verdade é essa. Né? A gente sabe das nuances e nós todos dependemos deles para tudo. Né? Se a gente for para analisar, para tudo. Né? Como nós bem comentamos agora, em 2018 não tinha combustível para abastecer o carro e tal. Agora, a questão é que a justiça precisa achar esse equilíbrio. Né? Não precisa ser só o legislador, eu falo isso porque muitas vezes a gente coloca e vira, fala, não, o legislador deveria criar uma lei para tanto, mas o judiciário também pode agir. Né? A gente chama jurisprudências, né? Jurisprudências que são os julgados de juízes sobre um determinado tema que tem o mesmo objeto. Então, nessa situação, a gente pode se respaldar, ver o que a justiça pode trazer de bom para determinada categoria, né? No caso para os seletistas, que sempre são acionados ali, que acionam a Justiça do Trabalho, e a gente vai evoluindo a legislação com base nisso. Né? Eu acredito que a situação, como é que eu posso dizer, o maior empecilho deles é realmente o não cumprimento dos direitos estabelecidos no contrato de trabalho, que aí, como eu disse, vira um efeito cascata sem fim. Né? Aí viram as ações trabalhistas, eles vão parar no sistema de autônomos, que também tem os mesmos problemas que os seletistas, então a gente fica num looping enquanto não tem alguém para regulamentar e estabelecer de forma correta como a categoria deve agir no cotidiano. E enquanto não tem essa regulamentação aí, quem é responsável por fiscalizar tanto essa relação trabalhista quanto também o trabalho dos autônomos? Na realidade, a gente pode... São vários órgãos, né? Então, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que cuida aí, vamos dizer assim, ela tem esse
esse viés de olhar para ver se tudo está sendo cumprido. Se a gente for olhar um pouco mais para o lado judiciário, o Ministério Público do Trabalho, ele também tem essa característica. Tem os sindicatos também, que os caminhoneiros são um dos, possuem sindicatos que têm representatividade, então eles também fiscalizam, e são eles que vão movimentando essa situação no judiciário. Determinada empresa não está cumprindo com tanto, e aí começa a gerar um passivo trabalhista alto. O MPT investiga que, vamos dar um exemplo, caminhoneiros que estão viajando a mais de 72, 80 horas, e muitos deles, infelizmente, a gente sabe, acabam se utilizando de medicamentos que não são adequados, que aí prejudica a saúde, prejudicando a saúde afeta o Estado. Está vendo como tudo tem que andar num trilho, tem que ser um círculo bom, porque a partir do momento que um ponto falha, todos vão falhar. E aí a gente está falando, como eu mencionei agora há pouco, de uma categoria que é extremamente importante para o país. Nós, infelizmente, o país não investiu, por exemplo, em ferrovias, que também teriam esse viés de transporte, de logística, que é pouquíssimo, a porcentagem é pouquíssima que acontece aqui no nosso país. Então, praticamente toda a situação que a gente demanda de transporte terrestre ocorre pelos caminhoneiros. Então, eu acredito que talvez não seja o momento, como bem nós comentamos aqui no começo do programa, talvez não seja o momento para alegar tudo isso, pleitear umas situações dessa forma. Eu acredito que pode pleitear sem agir com tanta agressividade como em 2018, mas buscando o equilíbrio da relação entre caminhoneiros e governantes, Pois é, só para a gente encerrar aqui, doutor Fleury, ainda dá tempo de uma negociação aí para evitar que dia 1º o caos se instale, A gente espera que isso ocorra, e para o bem dos dois lados, dos consumidores, da população do país que está passando numa situação bastante complicada, certo? E acho que até para o próprio bem dos caminhoneiros também, porque eles têm que olhar que no momento em que todo mundo passa dificuldade e eles tentam se individualizar, precisa ver qual vai ser a simpatia que a população em geral vai ter em relação a esse movimento. Então, que eles conseguiram naquela época uma certa simpatia da população que, apesar de ter sofrido, de uma certa forma suportou aquilo ali. Então, nesse momento, eles precisam ter um pouco mais de cuidado. E acho que cabe ao governo dirigir isso daí, começar a estabelecer alguma pauta, tá certo? Quais são refazer aquela pauta anterior, que, como disse o doutor Marcelo, já é muito bem conhecida, retraz essa pauta e começa a trabalhar em cima dela. O que a gente pode fazer em relação a esse assunto, àquele assunto, ao custo, Tenta trazer isso daí numa discussão para tentar levar a um termo bom. Então, o principal ponto para abrir a negociação pega a pauta e vai discutindo item a item. Então, eu acho isso bem importante, a despeito que eu acho que no final do dia, como eles já marcaram a data, etc., talvez eles façam um ato simbólico no dia 1º, entendeu? E aí tentem parar o país, etc. Mas aí, talvez, retomando a negociação, eles, vamos dizer assim, segurem o movimento, pelo menos por um tempo, É o que todos nós esperamos. Doutor Fleury, doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Até amanhã. Tchau.